Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai falar sobre include once, require e require once aqui em PHP. Todas essas funçõezinhas aqui são utilizadas para incluir outros arquivos dentro do seu arquivo PHP, certo? Porque geralmente quando a gente está trabalhando com programação e em específico com sites, geralmente o nosso site fica grande, o nosso código fica grande e a gente tende a dividir os nossos scripts, os nossos códigos em determinados blocos. Vou te dar um exemplo bobo. Você pode querer que a sua conexão, a sua configuração da conexão da sua base de dados fique num arquivo separado, que o cabeçalho da sua página fique em um outro arquivo separado, que assim você pode incluir em todas as páginas do seu site sem ter que editar uma a uma, que o menu, que a barra lateral do seu site, que o rodapé, que as funções que você utiliza muito fique também no arquivo separado. Então, pode ser que você queira incluir outros arquivos dentro do seu arquivo PHP, para você conseguir dividir o seu código mais facilmente aí, certo? Para isso a gente tem essas funçõezinhas aqui, include once, require e require once. A diferença aqui é o seguinte, toda vez que você vê include e include once, isso significa que você pode incluir um arquivo e que se aquele arquivo não existir, por exemplo, o seu script não vai parar de funcionar, certo? Ele vai continuar funcionando normal, mesmo sem aquele arquivo. E aí cabe aqui uma ressalva, certo? Se você depende daquele arquivo para que o seu script PHP funcione corretamente, por exemplo, você está usando uma função que você está puxando de um outro arquivo utilizando a função include, se esse arquivo não existir e você tentar usar a função dentro do seu arquivo original, isso vai gerar um erro e pode causar transtornos aí na sua programação, certo? É claro que vai causar transtornos aí no seu código, certo? Para corrigir isso, a gente também tem a funçãozinha require, que a diferença assim, básica entre as duas é que a função include não para a execução do script, caso o arquivo que você está tentando incluir não exista, e a função require, ela para a execução do script, certo? Ela dá um erro fatal e para ali na onde não conseguiu achar o arquivo, certo? Então essa é a diferença básica entre as duas. Vamos fazer um pouco de código, que aí eu vou te mostrando e aí você vai entendendo melhor. Suponha que eu queira alguma coisa aqui nesse arquivo aqui, script.php. Eu deixei ele aqui especificamente para incluir nesse arquivo aqui para a gente fazer os nossos testes, certo? Então suponha que eu tenho aqui, sei lá, echo oi, certo? Nesse arquivo aqui. Echo, vou colocar também isso daqui, colocar um /n aqui, né, para quebrar a linha. Echo, eu sou o outro arquivo. Você vai ver que a partir do momento que eu incluir esse arquivo aqui no meu outro arquivo aqui, ó, se eu utilizar a função include script.php, tem que colocar entre aspas, né, claro, o nome do meu arquivo aqui. E aí colocar ponto e vírgula, você vai ver que todo o código que está nesse arquivo aqui será executado, certo? Então a gente pode executar isso aqui para a gente ver, ó, e aí a gente está vendo aqui na tela, oi, eu sou o outro arquivo, certo? Isso é básico, não tem muito segredo nisso aqui, mas o que acontece aqui é que a partir do momento que você incluir um arquivo, o interpretador do PHP vai mudar para o formato HTML primeiro, depois ele vai procurar para as tags PHP, e aí se você não abrir as tags PHP, você vai ter um arquivo HTML dentro do seu arquivo PHP aqui no caso, certo? Por exemplo, se eu apago essas tags do PHP, você vai ver isso aqui que está escrito na tela neste arquivo aqui, certo? Está vendo? Está vendo o comando echo /n aqui, ó, ou seja, ele mudou para o modo HTML. Então, o que é interessante? Primeira coisa, se eu não preciso de HTML, se eu preciso de HTML, eu posso deixar sem as tags do PHP, certo? Mas se eu preciso executar alguma coisa do PHP dentro desse outro arquivo, eu tenho que abrir as tags do PHP aqui também, certo? E eu também posso falar que aqui
Aliás, eu ia criar uma variável com nome estranho, vou criar só com variável aqui. Essa é a minha variável. Você vai ver que essa variável aqui, ó, a partir do momento que eu incluir esse arquivo, essa variável está disponível aqui para mim, certo? Variável. E aí a gente pode dar um print nela aqui, ó. Vou executar para você ver, ó. Tá vendo o valor dela aqui, ó? Essa é a minha variável. Ou seja, eu estou buscando uma variável de um arquivo PHP que acabou de ser incluído aqui, certo? Essa variável não está sendo criada aqui, ó. Por exemplo, se eu comento essa linha e esse arquivo já não está incluído aqui mais, e eu executar isso daqui, você vai ver que PHP Notes, essa variável não está definida, certo? Então, essa variável está vindo deste outro arquivo aqui. Um problema que você pode encontrar com a funçãozinha include aqui no caso é que, como os nossos scripts tendem a ficar muito grandes, certo? Pode ser que em algum momento você tente incluir esse arquivo de novo, conforme está aqui, ó, tá vendo? Eu incluí o arquivo 2 vezes. E aí, nesse caso, tudo que está dentro desse arquivo vai ser executado 2 vezes, certo? Então, se eu executar isso daqui no momento, ó, você está vendo que executou oi, eu sou o outro arquivo, oi, eu sou o outro arquivo, e essa é a minha variável. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum erro na tela, porque eu não tenho nenhuma função definida lá no outro arquivo, eu não tenho nenhuma classe definida lá no outro arquivo, mas isso pode gerar algum transtorno, se ocorrer isso aqui no seu código, certo? Então, para corrigir isso, você pode mudar essas inclusões suas para include once. E esse include once faz o seguinte, se o arquivo já foi incluído uma vez, ele não será mais incluído, certo? Então, se eu executar isso daqui agora, você vai ver só uma vez. Eu posso incluir esse arquivo quantas vezes eu quiser aqui, que tudo que está nele será executado só uma vez. Ou eu sou outro arquivo, ponto, certo? Então, a gente pode apagar isso daqui para a gente olhar o que aconteceria aqui se o meu arquivo não existisse. Suponhamos que eu tente executar um arquivo aqui, incluir aqui um arquivo que não existe, certo? O arquivo existia antes e depois foi apagado ou foi renomeado, alguma coisa assim, certo? Se eu tentar executar isso daqui agora, eu vou ter 2 erros, mas esse erro aqui, ó, eu vou comentar ele para ele não ocorrer, para a gente não desviar um pouco do assunto. Nesse caso aqui, eu teria um erro que essa variável não está definida, mas isso aqui é só porque o arquivo não foi incluído. Eu quero te mostrar especificamente o erro do arquivo aqui. Aqui você está vendo aqui os erros que ocorreram depois que eu executei o arquivo e esse arquivo que eu estou tentando incluir não foi encontrado, certo? Uma coisa legal ou não, dependendo do seu caso aí, é que o meu script não vai parar por causa desse erro. Então, tudo o que eu digitar aqui vai aparecer, certo? Se eu executar isso daqui agora, você vai ver que mesmo com esses warnings aqui, o eco que eu dei aqui embaixo, ó, foi exibido. Se porventura, por algum motivo, você queira incluir um arquivo que não exista, e aí você queira que seu script continue funcionando, mesmo aquele arquivo não existindo, você pode ocultar esses erros aqui de 2 maneiras, ou no php.ini do seu site, certo? E aí você faz a configuração, ou você pode utilizar o operador de controle de erro, ou simplesmente coloca um arroba no início da execução aqui do script, da parte do seu código que pode gerar algum erro aí. Igual nesse caso eu adicionei um arroba aqui no include once, e aí você já não vai, mesmo esse arquivo não existindo, ele não está incluindo esse arquivo aqui no meu include aqui, meu arquivo include aqui principal, mas ele não vai gerar nenhum erro aqui na tela, certo? A função require faz exatamente a mesma coisa que a função include, certo? A diferença, conforme eu te falei, a diferença básica entre as duas aqui é que a função require vai parar a execução do seu script se o seu arquivo não existir. Então, nesse mesmo local aqui, eu só mudei a função de include once para require once, e tanto require once quanto require tem a mesma função de include once e include, certo? Então, só para a gente não ficar prolongando muito isso aqui, é a mesmíssima coisa, as duas funções. A única diferença
aliás, a diferença básica entre as duas é que uma para a execução do script e a outra não. Include também tem mais algumas coisinhas que você pode configurar, mas não vem muito ao caso nesse momento aqui, certo? Então vamos executar aqui. Você vê que, ó, mesmo não aparecendo nenhum erro aqui na minha tela, ó, depois que eu executei, você vê que aqui tem um código 255, ou seja, esse arquivo foi exibido e ocorreu um erro aqui, certo? Então ele não continuou, ele não apresentou aqui o que eu tinha digitado na minha variável. Resumindo para você, ele parou nessa linha aqui o código. Se eu tirar esse arroba daqui, você vai ver o erro fatal aqui, ó. Primeiro um PHP warning, né? Deu falha ao abrir esse arquivo aqui, e depois um fatal error. E aí falhou ao abrir esse arquivo aqui, que ele não existe. Então vamos apagar esse S aqui e aí executar, e você vai ver que o resto tudo funciona conforme eu te mostrei com include, certo? Então, entendido isso daqui, eu vou te mostrar alguns exemplos que a gente pode utilizar isso daqui mais reais, certo? A coisa que costuma ocorrer mesmo no dia a dia de programadores aí, certo? Por exemplo, eu criei uma página aqui no meu localhost, que é uma página HTML, que tem um CSS bobinho aqui, certo? Tem um menu e alguns textos aqui, eu já te mostro ela. E também tem uma outra página aqui, que tem basicamente a mesma coisa, porém muda só o texto. Então, se eu abrir aqui o meu localhost, você vai ver essa página aqui. Conforme eu te falei, eu criei uma página muito bobinha aqui, que tem um texto lorem ipsum aqui, tem um menu aqui, certo? E aí aqui eu vou para a página inicial e aqui eu vou para a segunda página que eu criei, certo? Você vê que essas duas páginas têm uma coisa em comum aqui, ó. Esse menu está nas duas páginas, porém, propositalmente, eu deixei esse menu aqui, ó, nas duas páginas, certo? Eu não fiz nenhum include, não fiz nada. Cada página aqui tem o seu menu independente, certo? Você vê aqui e aqui. Então, por exemplo, se eu preciso editar esse menu item aqui para outra coisa, nessa página aqui, você vai ver que ele vai mudar aqui, porém, na outra página ele não muda, porque ele é independente de cada página, certo? Então, se eu executar isso daqui, ó, você está vendo que aqui mudou para outra coisa, mas nessa página não mudou, certo? Então, para corrigir isso, eu sei que esse menu tem que ser igual nas duas páginas, eu vou voltar isso daqui, certo? Do jeito que estava. Vamos vir aqui no cantinho e eu vou criar uma pasta aqui no VS Code aqui. Vou criar uma pasta chamada inc. Suponhamos que todos os arquivos que eu vou incluir no meu programa aqui vai estar dentro dessa pasta. É claro que a gente pode melhorar a estrutura de pasta disso aqui, mas isso aqui é só um exemplo para você entender. Então, aqui nessa pasta inc, eu vou criar um arquivo chamado, sei lá, menu.php, certo? E aí, esse arquivo menu.php vai receber toda essa header aqui, ó, certo? Eu vou tirar ela daqui e aqui eu vou incluir aquele menu lá, certo? E aí aqui no arquivo index.php, eu vou vir aqui, vou abrir as tags do PHP, vou digitar, sei lá, include once, e aí eu coloco entre aspas a pasta que o meu arquivo está, por exemplo, inc, barra, e aí o nome do meu arquivo que eu quero, por exemplo, menu.php, certo? E aí eu tenho que fechar as tags do PHP, é claro. E aí eu salvo isso daqui. Você vê que o VS Code atrapalhou tudo aqui depois que eu salvei. Deixa eu voltar isso daqui do jeito que estava. Aí eu salvo depois. Aí agora sim. Aí eu vou fazer isso daqui na outra página ali também. A página 2 ali, eu vou apagar essa header e vou colocar o meu PHP aqui, certo? Meu menuzinho.php. E aí você vê que nas duas páginas eu tenho esse menu aqui. Então, se eu executar isso daqui agora, ó, eu tenho nessa página o mesmo menu e nessa outra página o mesmo menu. Se eu, nesse momento, mudar isso daqui, igual eu fiz da outra vez para outra coisa, agora você vai ver que em cada página isso daqui muda também, certo? Eu edito só em um lugar e aí isso daqui muda em todas as páginas do meu site. Nesse caso aqui, esse exemplo aqui é pequenininho. Agora você imagina um site gigante, cheio de menus, cheio de coisa,
que a gente precisa, por exemplo, alterar uma linha de código num menu que esteja independente em cada página. Vai dar muito mais trabalho, certo? Além de, por exemplo, conexão MySQL, que você precisa separar em um arquivo independente, classes, às vezes, você separa uma classe por arquivo, dependendo do modo que você está escrevendo o seu código. Então é muito interessante a gente dividir o nosso código PHP em bloquinhos menores, certo? E incluindo cada bloquinho à medida que a gente precise deles, certo? E a gente pode também reutilizar determinado, igual nesse caso aqui, eu estou reutilizando um menu para 2 páginas. Se eu tivesse 20 páginas, eu ia utilizar a mesma coisa aqui. Voltando aqui no VS Code, uma coisa que você precisa entender aqui é o modo que a gente usa para incluir os arquivos. Você vê que aqui, eu peguei do arquivo que eu estou no arquivo index aqui na raiz da pasta aqui do site. E aí, se eu quiser ir para frente, por exemplo, uma pasta para cima, eu simplesmente digito o nome da minha pasta e o nome do arquivo que eu quero. Se tivesse mais pastas, eu poderia utilizar o nome das outras pastas, barra, mais uma pasta qualquer, até chegar no nome do meu arquivo, certo? Então eu posso fazer assim para ir para frente, certo? Se eu precisar voltar, deixa eu voltar nos meus exemplos aqui que eu estava no include. Suponhamos que eu queira incluir este menu aqui no meu arquivo. Então eu preciso, você está vendo aqui, só te exemplificar isso daqui. Isso é uma pasta, exemplos, e essa inc é outra pasta, certo? Então eles ambos estão em pastas diferentes. Nesse caso aqui, para eu incluir esse menu aqui, eu preciso subir para uma pasta, né? Eu preciso chegar na raiz e aí entrar na pasta includes aqui e incluir meu menu. Para eu fazer isso, eu preciso fazer dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, deixa eu apagar isso daqui. Se eu preciso subir uma pasta, eu utilizo 2 pontos e uma barra, certo? E aí eu estou explicando para o interpretador PHP aqui, no caso, que eu quero subir para a raiz. E aí agora eu quero descer para a pasta include e eu quero incluir o arquivo menu.php, certo? Eu não vou executar isso daqui não, vou executar no navegador, porque senão você vai ver esse arquivo menu todo cheio desses HTML aqui. Então é mais fácil a gente ver no navegador aqui. Então aqui, ó, ele está na pasta aqui, exemplos include.php. Então, /exemplos include.php. E aqui, ó, você está vendo, na verdade, esse menu aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Esse menu aqui, ó, é a mesma coisa desse menu aqui, certo? Esse menu é o mesmo menu, esse menu aqui, só que esse aqui tem CSS e esse aqui eu peguei o menu direto, certo? Mas só para te exemplificar aqui, ó, aqui no include nosso, a gente fez um include, então o que a gente fez? A gente pegou da nossa pasta de exemplos, subiu um diretório, que é, no caso, esses 2 pontos aqui, e aí a gente desceu para a pasta inc, e aí incluiu o arquivo menu.php. Se você tivesse mais diretórios para subir, por exemplo, voltar a mais diretórios, você poderia colocar mais 2 pontos barra, certo? E aí você adicionaria o arquivo. Nesse caso aqui, se eu subir mais, eu não vou ter acesso ao arquivo, vai dar um erro aqui na tela. Esse arquivo não existe mais, certo? Porque no caso aqui, igual eu te expliquei, eu estou subindo um diretório e descendo para cá, certo? Então é isso, pessoal. Eu queria te explicar as funções include once, require e require once. Eu passei pelo básico delas. É claro que a função include faz mais alguma coisa, tem alguma configuração que você pode fazer no php.in, ela inclui arquivos remotos também, se você quiser, mas isso nesse momento eu acho que já é muito avançado para a gente colocar nesse curso aqui no momento, certo? Então vou deixar assim por enquanto, caso necessário, mais para frente no curso a gente volta nesse assunto, certo? Então fica assim, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço.